Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Joshua Almeida Schmidt. Ele é formado em História pela Universidade Federal de Goiás e cursou na Regional de Jataí, que hoje se configura na Universidade Federal de Jataí. Tem especialização em História e Cultura pela UFG e atualmente é mestrando em História pela mesma instituição. É professor de História do Ensino Médio e Fundamental e um entusiasta de quadrinhos e mangás nas horas vagas. Muito obrigada por ter aceito o convite, Joshua, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Bom, eu acredito que a história ela entrou na minha vida de uma maneira muito convencional, né? No ensino fundamental, no ensino médio, através do contato com alguns professores. Dentro dessa época eu já gostava bastante de ler, me interessava por mitologia grega, né, mitologia dos povos egípcios, gostava de jogos ambientados no passado, então naturalmente fui puxando aí para o lado das humanas. No ensino médio gostava bastante de história, de filosofia, de sociologia. Bom, agora se a pergunta for como que eu cheguei ao curso de história, já é um pouco diferente. Eu acho que foi meio que cair de paraquedas, não foi tão planejado, tão pensado assim. Eu começava a contemplar essa possibilidade de me tornar professor no ensino médio. Acabei passando no SISU, na época era a UFG Regional Jataí, hoje é a UFJ. E a princípio eu não ia fazer, mas acabei sendo convocado para servir no Exército. Aí as opções eram servir no Exército ou fazer a História. A História pareceu a única opção viável, né? E é isso, estou aqui até agora, gosto, né? Fui me encantando com o curso e acredito que é isso. Quais são as temáticas de seu interesse? Acerca das minhas áreas de interesse. Bom, no presente momento, o que está dentro das temáticas que eu me interesso são temas que estão mais próximos aí da minha dissertação de mestrado. Então, narrativa da história, história, literatura, memória, pós-memória, trauma, histórias em quadrinhos, né? Um campo chamado Comic Studies, que é interdisciplinar, então às vezes são escritos e textos e artigos de várias outras disciplinas que não necessariamente da história. Para fora da minha área de pesquisa, no mestrado eu fiz duas disciplinas que eu acabei gostando bastante dos textos, né? É uma disciplina de história oral com o professor Gianni, acabei gostando bastante. Autores como, por exemplo, Alistair Thompson, Alessandro Portelli, Silvia Salvatisse. Foi muito interessante entender como que eles recolhem e pensam a questão do testemunho, da ética na história oral. Dos problemas de você levantar e mexer com o passado de forma tão individual das pessoas, então eu gostei bastante. E a disciplina da professora Raquel, que é a história do livro e da leitura. Isso para mim eu consegui até articular algumas coisas com a minha dissertação, pensando coisas como o sistema de produção dos livros, né? Desde o editor, do produtor, até no final, né, o leitor, né, que é a pessoa que consome esse produto, pensar o livro a partir da sua materialidade. Então esses textos eu gostei muito, achei muito interessante, acho que consigo incorporar também a minha pesquisa. Então são todas áreas aí do meu interesse. Quais são seus trabalhos mais recentes? Bom, sobre os meus últimos trabalhos, né, os mais recentes, eu escrevi um artigo para a disciplina do professor Gianni de História Oral,
Vou apresentar ele no congresso que vai ter agora na UFG, o congresso do Encontro Regional de História Oral do Centro-Oeste. E para além disso, né, o que tem ocupado a maior parte do meu tempo, que é a minha dissertação de mestrado. Essa dissertação, ela é um desdobramento de um artigo, né, o artigo final que eu escrevi para a especialização de História e Cultura da UFG. Nesse artigo eu estava analisando a obra Maus, do autor Art Spiegelman, pensando em como ele constrói a narrativa e como que ele trabalha a questão da representação do trauma na obra, né? Então eu estou desdobrando isso, aprofundando e inseri outras duas obras aí do autor. Então acredito que é mais ou menos por aí. Esses são os meus últimos trabalhos no momento. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Na minha dissertação, eu estudo duas histórias em quadrinhos. A primeira delas é Maus, a história de um sobrevivente, e a segunda delas é A Sombra das Torres Ausentes. Essas duas histórias são escritas pelo mesmo autor, Art Spiegelman. Na primeira história, Maus, ele está contando a história dos seus pais que foram sobreviventes de Auschwitz. São dois judeus poloneses que sobreviveram aos campos de concentração, né? Essa história ela é muito famosa, né? É um quadrinho muito famoso. Ele ganhou o prêmio Pulitzer em 1992. E a segunda obra, A Sombra das Torres Ausentes, Art Spiegelman, né, que é o autor, ele vai ser testemunha ocular do 11 de setembro. Ele morava nas proximidades do World Trade Center, então ele meio que presencia em primeira mão os acontecimentos aí do 11 de setembro. Ele narra como que foi caótico, né, o terror, o horror de ter que ir buscar a filha num colégio muito próximo das torres que caíram. Então, para analisar essas duas obras, vou estar mobilizando alguns conceitos que para mim serão muito caros, como, por exemplo, o conceito de testemunho, o conceito de memória, o conceito de pós-memória. Para isso, eu vou estar utilizando alguns autores, como o Lacapra, o Márcio Seliman Silva, o Didi Huberman, o Hayden White, Andreas Riesen. Então, todos esses aí eu vou estar utilizando para poder pensar essa questão entre testemunho nessas obras, a construção narrativa, a memória e a pós-memória a partir dessa análise dessas obras em quadrinhos. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial ou inesquecível? Um momento inesquecível, quando eu estagiei em Jataí, num colégio estadual, acompanhei um professor que ele era bem desmotivado, né? Ele teve várias decepções ao longo da sua trajetória enquanto historiador, enquanto professor, e para ele era muito complicado dar aula em algumas das turmas que eu acompanhava ele. Eram turmas de ensino fundamental, oitavo ano, e eram turmas realmente muito difíceis. E eu lá na posição de estagiário, observando as aulas, tinha uma concepção de que aquilo já não era para mim, que era uma tarefa, uma labuta praticamente impossível, algo que eu não conseguiria fazer. Então, meu momento inesquecível foi quando eu fiz uma intervenção nessa turma e eu fui surpreendentemente muito bem recepcionado, assim. Eu tive a atenção dos meninos, eles, depois que eu falei, depois da minha fala, eles me aplaudiram. Isso fez eu pensar que na realidade não só seria possível, como eu tinha vontade de fazer isso, vontade de dar aulas, vontade de lecionar. Para mim foi um momento muito importante. Uma decepção. Bom, a decepção ela é constante porque, sendo pesquisador no Brasil, né, pesquisador acadêmico, eu considero isso um trabalho muito ingrato, justamente por não ser compreendido enquanto o que é um trabalho. A sociedade, no geral, ela ainda espera que o exercício da pesquisa seja feita em paralelo com um trabalho de verdade, né? Um trabalho real, de carteira assinada, porque não compreendem a pesquisa enquanto trabalho sério. Então, a minha grande decepção é essa, é que a pesquisa não é tida enquanto o que ela é, que é trabalho. Um sonho. O sonho é terminar o mestrado, começar um doutorado, terminar o doutorado, posteriormente dar aula em alguma universidade e viver de pesquisa e ser reconhecido pelo meu trabalho. É por aí. Um professor
ou professora marcante? Professor marcante é uma pergunta difícil porque foram vários ao longo da minha trajetória, mas seria injusto eu não mencionar o meu professor de história do ensino médio, também tive vários, mas o professor Ronaldo foi alguém que marcou bastante a minha vida, porque a partir das aulas dele eu comecei a me imaginar enquanto professor. Eu lembro direitinho da primeira aula que eu tive com ele, uma aula de Revolução Francesa, que foi uma aula que eu arrepiei assim em alguns momentos. Eu pensei, pô, eu gostaria de fazer isso algum dia. Então foi a partir daí que eu comecei a contemplar mais seriamente a possibilidade de me tornar professor de história. E a sua relação com a história em uma palavra? A minha relação com a história em uma palavra, essa palavra seria desafiadora, com certeza, porque eu imagino que a história, ela faz com que a gente se reinvente com alguma frequência. E, pelo menos para mim, o processo com a história passa por momentos onde eu me encanto, me apaixono por história, me apaixono pelo estudo e pela pesquisa, e momentos onde eu absolutamente desprezo o academicismo, onde me dá raiva e é essa labuta, né, de ficar nessa montanha russa aí, nesse processo de amar e odiar a história. Então é definitivamente um desafio. Muito obrigada por esse papo, Joshua, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!